Olá, bem-vindo à continuação da aula 2 do ciclo 3. Os objetivos dessa aula são definir o que é a probabilidade, falar sobre espaços equiprováveis, tratar a probabilidade condicional e discutir eventos independentes. Uma breve origem sobre a teoria das probabilidades. O que é probabilidade? É uma formalização da noção de chance ou aleatoriedade. A origem desse ramo da matemática está relacionado às tentativas de quantificar os riscos de seguros nas sociedades antigas, ou seja, mesopotâmicos e fenícios eles precisavam transportar cargas por meio de navios e eles queriam calcular a chance deles perderem essa mercadoria em furtos ou naufrágio. Então, essa foi a possivelmente origem da probabilidade. A gente tem também relatos históricos de que jogos de azar também tiveram influência sobre esse ramo da matemática. Então, os nobres da sociedade tinham o costume de jogar jogos de azar e aí eles contratavam matemáticos para desenvolver formas de se calcular as chances de ganhar em jogos de azar. Dois matemáticos muito importantes para a formalização da probabilidade, como a gente conhece hoje, é os franceses Pascal e Fermat. Eles foram os principais responsáveis pela formalização do que antes era apenas um conhecimento concreto. Era algo aplicado, né, vamos dizer assim, uma espécie de método, e que depois foi formalizado, ou seja, passou a ter o rigor matemático. Antes de falar sobre a probabilidade, a gente precisa conhecer bem alguns conceitos básicos. O primeiro dele é experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Ele é um experimento cujo resultado a gente não consegue prever, certo? Então, por exemplo, um sorteio pode ser um experimento aleatório, um lançamento de uma moeda, um lançamento de um dado, sortear uma carta de um baralho, coisas assim do tipo. Qualquer experimento que a gente não saiba qual vai ser o resultado desse experimento é um experimento aleatório. O segundo conceito que a gente precisa ter em mente é de espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, por exemplo, num sorteio com 20 participantes, o nosso espaço amostral são essas 20 pessoas, né? Ou seja, todos os resultados possíveis para esse experimento aleatório. E existe uma notação específica para espaço amostral, né, que é a letra ômega maiúscula, né? Esse sinal aqui que parece uma ferradura. E para indicar os elementos desse espaço amostral, a gente usa a letra ômega também, só que minúscula, né? Parece um W arredondado. O terceiro conceito muito importante que a gente precisa saber antes de estudar probabilidade é o conceito de evento. Então, o que é um evento? Ele é um subconjunto qualquer do espaço amostral, certo? E ainda falando sobre evento, existe o evento simples, né, que a gente pode chamar de evento unitário ou elementar. O que é um evento simples, então? É um evento formado por um único elemento do espaço amostral. Trazendo um exemplo, né, deixando essas questões um pouco mais concretas. A gente pode dizer que o lançamento de um dado é um experimento aleatório, certo? É um dado comum de 6 faces. Nesse caso, o nosso espaço amostral vai ser o conjunto dos números de 1 a 6. Conjunto dos números naturais de 1 a 6, porque são todas as possibilidades no nosso médio de um dado. E a gente pode chamar de o conjunto E igual a 2, 3 de um evento, certo? Porque é um subconjunto do meu espaço amostral. Além disso, a gente pode dizer também que 5 é um elemento do espaço amostral, e a gente denota isso dessa seguinte forma, que nem aqui eu estou mostrando com o cursor vermelho, né? Ômega, minúsculo, igual a 5, tá? Para indicar que 5 é um elemento do espaço amostral. E a gente pode escrever 4 entre colchetes ou sem os colchetes para indicar um evento simples. Então, aqui, ó, eu estou indicando um evento, certo? É um evento simples porque só tem um único elemento, mas ele pode aparecer tanto com colchetes quanto sem. Só para deixar registrado, é mais um lembrete, né, do que um conteúdo novo, é o cuidado com a linguagem e com o que a gente escreve, tá? Então, subconjuntos eles sempre estão contidos em um outro conjunto. E um elemento pertence a um conjunto. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses termos, né? Pertence e está contido são duas coisas diferentes. E caso a gente quiser calcular todas as possibilidades de subconjuntos de um certo espaço amostral, é só fazer 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos desse espaço amostral, tá? Continuando com os conceitos importantes, a gente precisa ter em mente o que é frequência relativa.
E o que é, de fato, a frequência relativa? É um número, certo? Que ele é obtido pela divisão da quantidade de vezes em que um evento ocorre pelo total de vezes que o experimento foi realizado. Ou seja, vamos supor que eu peguei um dado e eu lancei esse dado 200 vezes. E em cada lançamento eu anotei o resultado. Então vamos supor que dentre dessas 200 vezes que eu lancei o dado, 110 vezes deu o número 3. Então a gente pode dizer que a frequência relativa do evento ser sorteado número 3 é igual a 110 sobre 200, que no caso vai dar 11 sobre 20. E, evidentemente, para qualquer evento, o valor da frequência relativa vai estar entre 0 e 1. Por que sempre vai estar entre 0 e 1? Porque eu vou fazer esse experimento aleatório, certo? E cada resultado eu vou ir anotando. Então, o mínimo que eu posso ter, por exemplo, vamos supor que não, dessas 200 vezes que eu lancei o dado, nenhuma das vezes caiu o número 2. Então, o menor valor para a frequência relativa vai ser 0, ou seja, nenhuma vez, vamos dizer assim, for sorteado certo valor. E o máximo é 1, porque das 200 vezes que eu lancei, o máximo que pode acontecer de resultados é 200. E aí, no caso, a frequência relativa ficaria 200 sobre 200, que é 1. Esse valor da frequência relativa pode aparecer tanto em decimal quanto em fração, tá? A notação oficial é essa, f de e, né? É parecido com a notação de função, só que esse e aqui embaixo é como se fosse um índice, e é sempre bom deixar claro, quando vocês utilizarem essa notação, que vocês estão tratando da frequência relativa. E bom, por que é importante a gente saber frequência relativa antes de estudar a probabilidade? Porque a gente vai ver logo a seguir que a probabilidade ela é um valor, e esse valor é muito próximo da frequência relativa. A diferença é que a frequência relativa ela é obtida por meio de um experimento, ou seja, você faz o experimento um número suficientemente grande de vezes, você anota os resultados e aí você obtém esse valor. Já a probabilidade ela é algo assim mais geral e que eu não preciso necessariamente executar esse experimento aleatório para obter o valor da probabilidade, tá? Mas eles são valores muito próximos. E bom, o que é de fato, então, probabilidade? A gente pode definir probabilidade da seguinte forma: dado um espaço amostral de um certo experimento aleatório, uma probabilidade é uma função que atribui a cada evento um determinado valor. E esse valor vai satisfazer 4 condições. Que condições são essas? A primeira delas é que a probabilidade de um conjunto vazio é sempre zero. A segunda condição: a probabilidade de um evento simples varia entre 0 e 1 para todo evento simples desse espaço amostral que a gente está trabalhando. E se a gente somar, a terceira condição, se a gente somar a probabilidade de todos os eventos simples desse nosso espaço amostral, a gente vai ter sempre 1, certo? A soma das probabilidades dos eventos simples de qualquer espaço amostral é sempre 1. E a quarta condição é que para qualquer evento E, a probabilidade desse evento acontecer, que é denotada por PR de E, é a soma das probabilidades dos seus elementos. Então aqui, ó, prestem atenção nas notações que a gente utiliza, tá? Eu sei que aqui está um pouquinho carregado de notação, mas logo a seguir eu vou deixar por escrito para vocês como que a gente tem que ler cada uma dessas condições, tá? Então, lembrando novamente, a gente tem um espaço amostral representado pela letra ômega maiúscula e a gente tem um evento. Um evento é um subconjunto do espaço amostral e por isso a gente escreve que E está contido no espaço amostral, certo? A notação para a probabilidade é essa daqui, ó, PR, e aí no caso a probabilidade de um evento é PR de E, certo? E como que ficariam então essas 4 condições de forma oral? A primeira, a gente poderia dizer o seguinte, que a probabilidade de um evento ser um conjunto vazio, ela é nula, certo? Então, a gente sabe que um conjunto vazio sempre é um subconjunto de qualquer conjunto. Só que a probabilidade de um evento ser um conjunto vazio, ela é nula, é zero. A segunda condição, escrita de uma outra forma, é a seguinte: a probabilidade de um evento simples acontecer varia entre 0 e 1, e isso é válido para todos os eventos simples do espaço amostral. Esse símbolo aqui
Esse A de ponta cabeça significa para todo, tá? Então, já escrevam aí no dicionário de símbolo de vocês. A terceira condição, dita de uma outra forma, é a seguinte: a soma das probabilidades de todos os eventos simples de um certo espaço amostral é sempre 1. Ou seja, se a gente for fazer uma soma e cada uma dessas parcelas for um evento simples de um espaço amostral, essa soma tem que ser 1, é sempre 1, independente do espaço amostral que a gente esteja trabalhando. E, por fim, a última condição, né, em outras palavras, seria o seguinte: para qualquer evento E, a probabilidade deste ocorrer é a soma das probabilidades de seus elementos. Ou seja, vamos supor que eu esteja trabalhando com espaço amostral com 5 elementos. E vamos supor que o evento que eu esteja calculando a probabilidade possui 3 elementos. Então, para eu saber a chance do evento E acontecer, basta eu calcular a probabilidade do evento simples, dos 3 eventos simples que compõem o evento E acontecerem, certo? Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos, aí vai ficar um pouco mais visível isso que eu estou falando agora. Vamos para um exercício. Eu convido vocês a lerem esse exercício, né? Pause agora o vídeo e tente responder. Vamos à questão. Diz o seguinte: um certo jogo consiste de um dispositivo eletrônico na forma de um círculo, e esse círculo é dividido entre 10 setores. Cada um desses setores é numerado de 1 até 10, certo? E em cada jogada, um único setor desse disco se ilumina. E esse dispositivo ele foi programado de uma forma onde, entre dois números pares, a probabilidade de que um deles seja aceso é exatamente igual. E a mesma coisa para os números ímpares. Só que, se eu estou comparando um número m ímpar e um número n par, então a chance do número ímpar ser iluminado é o dobro da probabilidade de n ser iluminado. E aí vem as questões. Qual a probabilidade do número 2 ser iluminado? E do número 3? Qual a chance do número iluminado ser um número primo? Qual seria a solução dessa questão? Então, a gente tem um espaço amostral, certo? Que são os números naturais de 1 até 10. E, de acordo com os dados que a gente tem da questão, pela forma como ele foi programado, é mais fácil de que um número ímpar seja aceso do que um número par. Ainda que, no meu espaço amostral, a quantidade de números ímpares e pares seja a mesma. Se eu chamar de x a probabilidade do 1 ser aceso e chamar de y a probabilidade do número 2 ser aceso, a gente pode construir as seguintes relações. Como entre dois números ímpares a probabilidade é a mesma, então x é igual à probabilidade de 1, que é igual à probabilidade de 3, que é igual à probabilidade de 5, 7 e 9, certo? E fazendo um raciocínio parecido, a gente também constrói que y é igual à probabilidade de 2, que é igual à probabilidade de 4, que é a probabilidade de 6, 8 e 10, certo? Ou seja, entre dois números ímpares, a chance dele ser aceso é a mesma. E entre dois números pares, a chance de um deles ser aceso é a mesma. Só que, quando eu comparo um número ímpar com um número par, o número ímpar tem preferência, ou seja, a chance de um número ímpar ser aceso é 2 vezes maior que a de um número par. Então, pelo que a gente viu lá da definição de probabilidade, né, uma das 4 condições é que a soma das probabilidades dos eventos simples tem que ser sempre 1. Então, probabilidade do 1 ser aceso mais a chance do número 2 ser aceso mais a probabilidade do número 3 ser aceso assim por diante até o 10, essa soma tem que dar 1. E eu posso reescrever essa expressão utilizando essas relações de x e y. Eu posso substituir esses valores aqui na minha soma por x. E a mesma coisa com y, certo? Então, essa minha soma vai ser reduzida, a expressão dessa minha soma vai ser reduzida para 5x mais 5y. E como eu sei que um número ímpar tem prioridade sobre um número par, ou seja, a chance de um número ímpar ser aceso é 2 vezes maior que a de um número par, eu posso simplesmente substituir esse x por essa expressão aqui, né, por esse 2y. E aí vai resultar 5 vezes 2x mais 5y é igual a 15y. E eu sei que 15y tem que ser exatamente igual a 1. Então, a chance de um número par ser aceso é igual a 1 sobre 15. E o de um número ímpar é 2 sobre 15, né? Em particular, né, para responder a questão, a gente diz que a probabilidade do número 2 ser aceso é igual a 1 sobre 15,
e a probabilidade de 3 ser aceso é igual a 2 sobre 15. Por fim, a gente quer saber agora qual a chance de um número desse disco ser aceso ser primo. Então, a probabilidade do número iluminado ser primo é igual à probabilidade do número pertencer a esse conjunto aqui. Que conjunto é esse? É o conjunto dos números primos de 1 a 10. É um evento, porque é um subconjunto, e ele tem 4 elementos, sendo eles 2, 3, 5 e 7. Então, a probabilidade de um evento é igual à soma das probabilidades de seus elementos. Então, aqui, se eu tenho 4 elementos, essa minha soma vai ter 4 parcelas. E aí eu tenho que calcular a probabilidade do 2 ser aceso, mais a probabilidade do 3 ser aceso, mais a probabilidade do 5 ser aceso, mais a probabilidade do número 7 ser aceso. Como a gente já fez isso anteriormente, né? Basta substituir os valores e aí vai resultar aqui. A chance de um número ser primo, um número aceso ser primo, é 7 sobre 15 avos. O que é, então, um espaço amostral equiprovável? Ele é um espaço de probabilidade finito e ele é equiprovável se as probabilidades dos eventos simples são todas iguais, né? Então, se o espaço amostral equiprovável possui n elementos, como a soma das possibilidades deve ser igual a 1, podemos concluir que cada evento simples deve ter probabilidade igual a 1 sobre n. Então, voltando àquele caso lá que eu dei lá no começo, vamos supor que eu tenho um espaço amostral com 5 elementos, certo? Se esse meu espaço amostral é equiprovável, significa que cada elemento tem a mesma probabilidade de ser sorteado, né? Vamos dizer assim. Ou seja, 1 sobre 5. Por quê? Porque 1 sobre 5 mais um quinto, mais um quinto, mais um quinto, mais um quinto, vai dar exatamente 1, certo? E assim satisfazendo aquelas 4 condições dadas no início. Outra coisa importante é que, se E é um evento qualquer do meu espaço amostral, e a gente chamar por módulo de E a quantidade de elementos desse conjunto, a gente vai ter que o valor da probabilidade desse evento é igual à soma das probabilidades de cada um desses elementos que compõem. Ficaria o seguinte: a probabilidade de um evento é igual à quantidade de elementos desse conjunto sobre a quantidade de elementos do meu espaço amostral. Então, de novo, aquele exemplo do espaço amostral com 5 elementos e o meu evento com 3 elementos. Então, qual a probabilidade desse evento acontecer? Seria 3 quintos. 3, que é a quantidade de elementos do meu evento, sobre a quantidade de elementos do meu espaço amostral, que nesse exemplo é 5. Outro exemplo, se no exercício anterior a gente tivesse um espaço equiprovável, ou seja, entre quaisquer dois números do meu espaço amostral, a gente não tivesse preferência entre nenhum deles, né? E eu quisesse calcular a probabilidade de um número primo ser iluminado, então a probabilidade desse evento acontecer seria 4 décimos, certo? Por quê? De onde veio esse 4 e de onde veio esse 10? Novamente, esse 4 é a quantidade de elementos do meu evento, lembrando que o evento está aqui, ó, ele tem 4 elementos, sobre a quantidade de elementos do meu espaço amostral. E no caso 10, porque aquele disco foi dividido em 10 setores. Falando agora sobre probabilidade condicional, né? O que é uma probabilidade condicional? Dado um experimento aleatório e dois eventos A e B dele, queremos atribuir um valor para a probabilidade do evento A acontecer, considerando que já temos certeza de que o evento B acontece. Isso que é uma probabilidade condicional. Um evento está condicionado a outro. E para ilustrar esse conceito, a gente vai resolver esse exercício aqui. Diz o seguinte: a tabela abaixo indica as quantidades de médicos de duas especialidades, alergistas e dermatologistas, em uma certa região. E a gente fez o agrupamento também de acordo com as suas nacionalidades. Então, aqui a gente tem agrupamentos de acordo com a especialidade, certo? E neste trecho aqui a gente tem agrupamentos de acordo com a nacionalidade. E aí é feita as seguintes perguntas. Escolhendo se ao acaso um médico desse grupo, qual a chance dele ser A. Dermatologista, B. Dermatologista sabendo que é cubano, C. Cubano na certeza de que é dermatologista, D. Alergista dado que é brasileiro. Eu convido você novamente a pausar o vídeo e tentar responder dessa questão.
Bom, vamos à solução. Escolhendo ao acaso um médico desse grupo, qual a chance dele ser dermatologista? Então, a gente tem aqui, ó, que a quantidade total de dermatologistas é 110, certo? E a quantidade total de médicos é 220. Então, olhem só como que a gente vai extrair os dados. Vai ficar o seguinte: 220 é o nosso espaço amostral. E a gente quer o evento ser dermatologista. Esse meu evento ser dermatologista possui 110 elementos, porque desses 220 médicos, 110 deles são dermatologistas. Então, o meu evento tem 110 elementos. Para calcular a probabilidade desse evento, eu tenho que calcular a probabilidade de cada um dos seus elementos. E que a gente viu anteriormente, basta fazer 110 sobre 220, que no caso vai dar 50%. Então, se eu tenho lá 220 médicos e eu escolher um deles, tem 50% de chance dele ser um dermatologista. É o que a gente chama de relação 1 para 1. Item B. Escolhendo ao acaso um médico desse grupo, qual a probabilidade dele ser dermatologista sabendo que é cubano? Então, a gente já sabe que o médico é cubano, né? É o evento que já ocorre. E a gente pode, a partir dessa nova informação, reduzir o nosso espaço amostral para o universo dos médicos cubanos, que são 100. Ou seja, o nosso espaço amostral agora, nesse item B, é o 100, e não mais o 220. E aí a questão resume-se ao seguinte: desses 100 médicos cubanos, se eu sortear um deles, qual a chance deles serem dermatologistas? Então, o evento que eu estou procurando é ser dermatologista. E, nesse meu evento, 40 são os elementos que compõem esse meu evento. Então, a probabilidade que eu estou procurando é 40 sobre 100, que no caso vai dar 40% de chance. Item C. Escolhendo, se o acaso, um médico, qual a chance dele ser cubano na certeza de que é dermatologista? Percebam que entre o item B e o item C, há uma leve diferença. A diferença é bem sutil, é simplesmente na ordem das informações. No item B, eu tenho assim: qual a chance de eu escolher um dermatologista sabendo que é um cubano? E no item C tem: qual a chance de eu escolher um cubano na certeza de que é dermatologista? Né? Perceba que são papéis trocados. Então, apesar de ser bem parecido a questão B com a C, elas são completamente diferentes. Diz o seguinte: o total de dermatologistas é 110. E dentre esses 110 dermatologistas, 40 são cubanos. Então, a probabilidade da gente sortear um desses 110 médicos e ele ser cubano é igual a 40 sobre 110, que dá aproximadamente 36,4%. Perceba aqui, ó, que o valor é diferente, mesmo a questão sendo bem parecida. Pode acontecer de você ter o mesmo espaço amostral, mas geralmente cada caso vai exigir um espaço amostral específico, né? Nem sempre um espaço amostral vai caber em todas as situações. Então a gente está aqui no mesmo exercício e ainda assim varia o espaço amostral. Item D. Escolhendo, se ao acaso, um médico desse grupo, com a probabilidade dele ser alergista, dado que é brasileiro. Então, qual seria a solução do item D? O total de médicos brasileiros é 120, olha aqui. Então, tem os alergistas mais os dermatologistas, totalizando 120 médicos brasileiros. E dentre esses 120, 50 são alergistas. Então, como a gente fez nos casos anteriores, a chance da gente escolher um alergista dentre os brasileiros é 50 sobre 120, que daí aproximadamente 41,7%. Aqui, novamente, mais um lembrete. Eu não sei se todo mundo viu essa questão, então por isso eu deixo ela aqui. A gente pode interpretar uma fração também como uma porcentagem e também como um número decimal. Por quê? Porque se a gente encarar isso aqui como uma divisão, né, realizar a divisão e não deixar apenas como fração, a gente pode obter esse valor no decimal, que por sua vez pode ser convertido em porcentagem. Então, nos resultados, se vocês colocarem em fração, claro, reduzida, ou colocar em decimal ou em porcentagem, tá correto, tá? Desde que tome cuidado aqui, ó, quando porcentagem, se acontecer um caso desse assim, de um decimal ser infinito, e você não conseguir, né, com exatidão dizer a porcentagem, sempre com cuidado de dizer que é aproximado, tá? Percebam o seguinte: apareceu nesse exercício anterior as expressões sabendo que B, na certeza que B, dado que B, ou seja, sabendo que tal coisa aconteceu, na certeza de que um evento aconteceu, dado que alguma coisa já aconteceu. Todas as expressões, elas têm o mesmo significado, elas carregam a mesma interpretação. E elas vão indicar que a probabilidade desejada está condicionada à ocorrência do evento B.
E como que a gente generaliza isso, né? Como que a gente trata isso num caso geral? É isso que a gente vai ver agora. Sejam A e B eventos quaisquer de um espaço amostral. E esse meu evento B é um subconjunto não vazio. Ou seja, a probabilidade desse meu evento B é diferente de zero. E vamos sortear um elemento qualquer do meu espaço amostral. A gente quer calcular a probabilidade de que esse elemento esteja em A, já sabendo que esse elemento pertence a B. Ficaria o seguinte: como a gente fez nos exercícios anteriores, a gente percebeu que a gente só precisa se preocupar com a quantidade de elementos de B e que os sorteios que a gente está interessado são aqueles em que o elemento pertence a A interseção B, por causa dos dados que eu dei anteriormente. Ou seja, eu quero calcular a probabilidade de um elemento estar em A, sabendo que ele está em B. Então, se ele está em A e em B, ele está na interseção de A com B. De outra forma, uma vez que já sabemos que esse elemento pertence a B, o subconjunto B passa a funcionar como nosso espaço amostral. Também nesse novo espaço amostral, a interseção B é o evento cuja probabilidade a gente quer calcular. Eu parti de uma questão dizendo o seguinte: tem dois eventos num certo espaço amostral e esse meu evento B é não vazio e a gente sorteou um elemento do espaço amostral. E a gente quer calcular a chance desse elemento estar em A, sabendo que ele pertence a B. E partindo dessa estrutura, a gente chega nessa nova estrutura aqui. O nosso novo espaço amostral é simplesmente o conjunto B, e o evento que a gente está calculando a probabilidade é a interseção B. Então, a gente consegue dar uma resumida bem grande. E aí, ficando dessa forma aqui, ó, que é A interseção B sobre B. Lembrando, essas barras aqui é para indicar a quantidade de elementos do conjunto. Então, eu tenho A interseção B, ou seja, a quantidade de elementos desse conjunto interseção, sobre a quantidade de elementos do conjunto B. Só que a gente sabe também que a probabilidade de A interseção B pode ser calculada dessa seguinte forma. Ou seja, eu tenho esse evento aqui, né, A interseção B, e comparando ele com o espaço amostral inicial, ficaria a quantidade de elementos do conjunto interseção sobre o espaço amostral ômega. E a mesma coisa para B. Levando isso em consideração, a gente escreve essa informação aqui, né, que está nesse texto, dessa seguinte forma: a probabilidade de um evento acontecer é igual à probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade do evento B. Abrindo cada uma dessas probabilidades, ou seja, comparando com o espaço amostral inicial, a gente vai ter esta fração aqui. E que, se a gente manipular ela, a gente chega nisso. Aqui a gente pode simplificar esses dois denominadores, ficando apenas com essa fração aqui, essa última fração. Então, a probabilidade de um evento é calculada desta forma aqui. Isso no caso de probabilidade condicional, ou seja, um evento está condicionado a outro. A gente vai ver mais para frente que eles podem ser independentes e ainda assim estar dentro da probabilidade condicional. Encare esse condicional como uma informação atrelada, que pode ou não influenciar na ocorrência do segundo evento. Então, como que a gente define a probabilidade condicional? Se A e B são eventos de um espaço de probabilidade, com a probabilidade de B sendo diferente de zero, ou seja, o subconjunto B é não vazio, a probabilidade do evento A condicionada à ocorrência do evento B, denotada por PR de AB, é definida como PR de AB igual a probabilidade de A interseção B sobre probabilidade de B. A gente pode ler esse membro de outra forma também. A gente pode ler probabilidade de A dado B, ou ainda probabilidade de A na certeza de B. E no caso em que a probabilidade de B é zero, né? Ou seja, esse conjunto B, esse meu evento, é um subconjunto vazio, é comum a gente definir que a probabilidade de A dado B como sendo igual à probabilidade do próprio A. Agora, notem o seguinte: se a gente pegar essa expressão anterior, esta igualdade, e manipular, ou seja, multiplicar dos dois lados por probabilidade de B, a gente vai ter o seguinte, vai ter isso aqui. E esta forma aqui, ela vai ser um pouquinho mais útil para a gente, porque aqui, ó, escrita dessa maneira, a gente tem essa restrição de que a probabilidade de B não pode ser zero, certo? Porque aqui ele tem um denominador,
E vocês sabem que não pode ter um número nulo como denominador de uma fração, certo? Não está definido matematicamente esse tipo de situação. E reescrevendo dessa forma aqui, a gente consegue, vamos dizer assim, evitar alguns riscos de cair em contradição. Então, escrever dessa forma é equivalente a escrever a forma anterior. Só que aqui a gente pode dizer que é zero. A gente pode escrever sem medo de errar, probabilidade de B igual a zero. Desta forma aqui, tá? Não da forma de fração, mas como um produto. Percebam que aqui ficou no membro esquerdo a probabilidade do conjunto interseção, tá? E não mais da probabilidade condicional. E como que a gente prova isso, né? Ou seja, que assim, escrevendo desta forma, não vamos ter problemas. A gente pode escrever esse B, supondo que ele é um conjunto vazio, a gente pode escrever ele de uma outra forma. Que forma é essa? É a forma da união disjunta. Ou seja, eu tenho a união entre dois conjuntos. Este conjunto aqui com este outro conjunto. O primeiro conjunto é A interseção com B, e ele está unido com um conjunto B menos A. Quem é o B menos A? É todos os elementos de B menos os elementos de A. E quem é o primeiro conjunto? A em todos os elementos que pertencem tanto a A quanto a B ao mesmo tempo. Eu unindo esses dois conjuntos, claramente é a interseção vazia. Quem já estudou teoria dos conjuntos ou já está familiarizado com essa notação, de cara já percebe que isso aqui se trata do conjunto vazio. Caso você ainda tenha alguma dúvida de interpretação, eu não entendi muito bem o que uma coisa significa, eu sugiro que você desenhe mesmo os conjuntos e explore a definição desses símbolos, ou seja, o que significa interseção, o que significa esse menos. E se eu unir esses dois conjuntos, como que ficaria? Eu sugiro que vocês desenhem, que fica bem fácil de entender por que que isso daqui claramente é o conjunto vazio. Tá, beleza. Escrevemos então B dessa forma aqui, que continua sendo conjunto vazio, só que de uma outra forma, e a gente vai calcular a probabilidade desse evento. Ficaria probabilidade de A interseção com B mais probabilidade de B menos A. E esse valor vai ser maior ou igual à probabilidade de A interseção com B. Portanto, se a probabilidade de B for zero, então a probabilidade de A interseção com B também é zero. E, por fim, a gente pode inverter os papéis de A e B nessa equação em laranja, tá? Por que que a gente pode inverter os papéis? A interseção com B é exatamente igual a B interseção com A. Só que aqui a gente está considerando o A primeiro, né? E no segundo membro a gente está considerando o B primeiro. Mas eles são equivalentes. Por isso que a gente pode inverter os papéis de A e B. Invertendo os papéis de A e B, essa equação em laranja a gente pode reescrever dessa forma aqui, como está em verde. Vai ficar a probabilidade de A interseção com B igual a probabilidade de A vezes probabilidade de B dado A. Percebam o seguinte, a maior diferença entre essas duas equações que estão destacadas é justamente a probabilidade condicional. Aqui em laranja, a gente tem probabilidade de A dado B. Ou seja, a gente quer calcular a chance de acontecer A sabendo que B já acontece. E aqui é o contrário. A gente quer calcular a probabilidade de B sabendo que A já acontece. E eu reforço aqui, né, mais uma vez, para não confundir essas duas notações. Embora parecidas, elas têm interpretações totalmente diferentes. E geralmente, os valores vão ser distintos. Lembrando que a primeira letra que aparece na notação é a probabilidade do evento que a gente quer calcular. E a segunda letra é o evento que a gente sabe que aconteceu. Então, é totalmente diferente a interpretação deste símbolo para este. De fato, pelas equações anteriores, a gente tem o seguinte, vamos voltar aqui a analisar. Percebam que elas duas são equivalentes. Embora a gente tenha essas diferenças aqui no membro direito, tanto da equação laranja quanto verde, elas duas são iguais à probabilidade do conjunto interseção. E o que isso significa? Significa que eu posso igualar elas duas. Eu igualando elas duas, eu vou ter esta seguinte equação aqui, que está em azul. Então, no caso em que tais valores não são nulos, a igualdade acima garante que a probabilidade de A dado B será igual à probabilidade de B dado A somente quando a probabilidade de A for igual à probabilidade de B. Essa equação aqui em azul, ela é equivalente ao chamado teorema de Bayes e pode ser usada em cálculos onde a gente inverte os papéis de A e B. Falando agora sobre eventos independentes. O que é um evento independente? Em geral, é possível que o valor da probabilidade condicional de A dado B ser maior ou igual à probabilidade de A. E a gente diz que o evento A é independente de B
quando a probabilidade de A dado B for exatamente igual à probabilidade de A. Intuitivamente, isso significa que a nossa estimativa para a chance de A acontecer não é afetada caso ganhemos a informação de que B acontece. Ou seja, é aquilo que eu falei lá no início. Eles são eventos independentes, mas está condicionado. Só que esse condicionamento não vai interferir nas chances, ou seja, não vai interferir na probabilidade. Então aqui, suponha que a probabilidade de A interseção com B é não nula, né? Ou seja, o conjunto A interseção B é não vazio. Novamente, pelas equações anteriores, né, tanto essa é a forma em laranja quanto essa em verde, se valer que a probabilidade de A dado B for igual à probabilidade de A, então também vale que a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de B. Ou seja, uma coisa vai implicar a outra. Como a gente pode igualar elas duas, né? Lembrando aqui do teorema de Bayes, a gente tem que, se isto aqui acontecer, então isto aqui também acontece. Em outras palavras, se A é independente de B, então B também é independente de A. Por conta disso, em geral, podemos dizer que simplesmente A e B são independentes, né? Veja ainda que isso acontece somente quando a probabilidade de A interseção com B for igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Sendo assim, temos a seguinte definição, né? A definição final de eventos independentes. Dois eventos não vazios, A e B, são independentes se e somente se probabilidade de A interseção com B for igual à probabilidade de A vezes probabilidade de B. E isso fica bem evidente quando a gente põe essa nova equação aqui próxima a essas, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com essa equação em verde, certo? Com a probabilidade de B dado A. E eu sei que a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de B, fazendo uma substituição, eu vou chegar exatamente nisso aqui que a definição dá. Assim, ao tentarmos resolver um problema envolvendo dois eventos independentes e quisermos calcular a probabilidade de que ambos ocorram, bastará multiplicar as probabilidades em que cada um deles ocorre, que é justamente aqui. Você quer calcular a chance de um elemento estar tanto em A quanto em B ao mesmo tempo, ou seja, ocorre A e ocorre B ao mesmo tempo. Só que eles são eventos independentes, ou seja, um não interfere na chance do outro. Então é exatamente isso aqui, né? Se eu quero calcular a chance do evento A e B ocorrerem ao mesmo tempo, e eu sei que esses dois eventos são independentes, ou seja, um não interfere nas chances do outro, basta fazer o produto entre a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Hora da revisão. A gente viu nessa aula que probabilidade é uma função, onde para cada subconjunto E, a gente pode associar um valor, e este valor varia de 0 a 1. Em um espaço equiprovável, todos os eventos simples têm a mesma chance de ocorrer. Probabilidade condicional é calcular a probabilidade de um certo evento A acontecer, sabendo que outro evento B já ocorre. E por fim, quando dois eventos não vazios são independentes, é válido que a probabilidade de A interseção com B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Eu vou deixar mais exemplos resolvidos, alguns outros teoremas secundários que também aparecem. Tudo isso eu vou deixar lá na nossa sala de aula.